Olá, meus irmãos, saudações de paz para todos vocês e todos os vossos familiares. Eu quero desejar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Como vocês sabem, e para quem não me conhece, me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. Se inscrevam, aqueles que não se inscreverem ainda se inscrevam, compartilhem, deixe seu like, deixe seus comentários e vamos que vamos. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema adorar em espírito e em verdade. Adorar o Pai em espírito e em verdade. Essa fala foi de Cristo ao responder à mulher samaritana num diálogo que ele teve com aquela mulher. E o texto principal se encontra aqui em João, no livro de João, no capítulo 4, versículo 23 e o 24. Vamos ler esses dois versículos. Mas a hora vem, e agora é, em outra tradução diz, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito. Nessa tradução aqui, diz assim, Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Nessa tradução aqui já diz assim, diz assim, Deus é espírito. Não diz que Deus é um espírito, Deus é espírito. Tá vendo? Aí diz assim, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Meus irmãos, décadas, 20 séculos se passaram depois da fala de Cristo com essa mulher samaritana. E o povo, a geração do século XXI, já que nós estamos nessa geração do século XXI, não entendeu o que era adorar em espírito e em verdade. O contexto desse texto, Cristo estava falando, né, com aquela mulher samaritana. Ali foi um encontro de Cristo com a mulher samaritana. Muitos usam essa passagem para ensinarem que adorar ao Pai Celestial em espírito e em verdade é louvar, é cantar, é fazer, é ir para uma área geográfica de 4 paredes e cantar e adorar, fazer a obra. Isso não é adoração, meus irmãos. Não era nisso que Cristo da carne estava falando, estava querendo passar para aquela mulher samaritana. Não era isso que ele estava falando. Então, veja que isso é trazido para nossos dias como se a adoração ao Pai Celestial fosse isso. Então, veja que o próprio Cristo da carne, ele vai justamente refutar a pergunta da mulher samaritana. Veja no versículo 20. No versículo 20, olha, a pergunta da mulher. Olha o que a mulher vai falar para o Cristo da carne. Nossos pais adoraram neste monte, o Monte Gerizim. O monte ali que foi anunciado as bênçãos, né? As bênçãos de Deus para aqueles que obedecessem. Foi nesse mesmo Monte Gerizim que Moisés ordenou a construção de um altar. Você vê isso lá em Deuteronômio 27. No versículo 4 ao 6. Então veja o que a mulher diz. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar? Aí Jesus no versículo 21 ele disse-lhe Jesus, mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vocês não vão adorar mais o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Então veja a resposta de Cristo, ele refuta a mulher. Entendeu?
Então, observem que Cristo responde, está respondendo a essa mulher sobre o que ela falou. Que os pais dela adoravam naquele monte, em Gerizim. E os judeus adoravam aonde? Lá em Jerusalém, depois da construção do templo. Então, no versículo 23, Cristo diz assim, ó, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Aí, quer dizer, desculpa, eu li o versículo 22. Vamos ler o 23, é o 23. Mas a hora vem, e agora é, ou seja, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura o atais para adorá-lo. Deus é um espírito, ou seja, Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Então, observem que adorar o Pai Celestial era uma questão de espírito, ou seja, de entendimento. A expressão espírito aqui está falando de entendimento, de crer, de conhecer, de entender, de compreender a obra que Cristo iria fazer, porque ele ainda não tinha feito a obra redentora que aconteceu na carne. Ele estava anunciando que ele era o Messias. Entendeu? Então, observem, a expressão espírito nesse contexto significava crer, entendimento, metanoia. Então, observe que tanto os samaritanos como os judeus, eles adoravam a Deus, eles adoravam a Yahweh. Sim, porém, adoravam em lugares diferentes. Porém, o novo modo de adorar seria diferente. E já tinha chegado naquele momento. Quando Cristo disse, e já chegou, olha, ele diz, mas a hora vem e agora é, ou seja, e já chegou, dependendo da tradução que você vai ler. Entendeu? Então veja, seria um modo diferente. A adoração ao Pai seria em espírito e em verdade, no entendimento, espírito, entendimento, metanoia, meus irmãos. A expressão espírito aqui é metanoia, é um novo entendimento. E o Evangelho da Graça anunciava isso. Entendeu? Então veja, a adoração ao Pai seria em espírito, em entendimento e em verdade. O entendimento estaria com eles se eles crescem, se eles entendessem, se eles compreendessem. O entendimento. Porque muitos não entendem o Evangelho da Graça. Porque muitos anulam, tentam anular, fazer de todo jeito, fazer da forma que eles acham que estão adorando o Pai, que eles acham que estão fazendo para que o Pai receba eles. Não, porque eles não compreendem o Evangelho da Graça. Entendeu? Então a mensagem do Evangelho era o Espírito do Pai neles. Era o entendimento de Deus neles. Era isso que Cristo estava falando. Então adorar em espírito e em verdade era crucificar a carne. Era ficar na dispensação, na dependência da graça. Na dependência que Cristo fez, que Cristo iria fazer para eles e que Cristo fez para nós. Porque nós nascemos em outro contexto, onde tudo já foi feito. Então, nós entramos nesse pacote de forma indireta. Eles entraram naquele pacote depois do sacrifício de Cristo de forma direta, porque eles viveram naquele contexto. É muito claro isso aqui, meu irmão. Mesmo que alguém tente refutar o que eu estou dizendo aqui, problema de quem quiser refutar. Eu não vou discutir, nem vou querer dar uma de bam, querer saber, mostrar que eu sou o sabe-tudo, só que não. Tem muitos aí que querem ser o sabe-tudo, só que não. Porque tem muitos aí que eu vejo que tudo que eles falam é verdade. Tudo que eles falam, eles não erram. E eu vejo cada erro, meus irmãos. Eu vejo cada erro aí de muitos aí metidos a sabe-tudo, só que não. Problema de quem quiser me refutar. Entendeu? Eu não estou aqui, como é que se diz, mostrando as riquezas insondáveis da graça que seria mostrado nos séculos vindouros. Não é para debater com ninguém, não é para querer mostrar que eu sei mais de que
outras pessoas, não é para eu estar em debate, fazendo participando de um ringue verbal, entendeu? Eu não quero isso para mim. Como muitos estão aí fazendo isso aí, eu não quero isso para mim. Quem quiser que entre nesse caminho aí. E tem pessoas que gostam disso. Vai nesse, sabe? Aí fica, sabe, fazendo partidarismo. O Evangelho da Graça nunca anunciou partidarismo, não é partidarismo. Entendeu? Então veja, era ficar na dependência da graça, na dependência do que Cristo iria fazer e do que Cristo fez hoje para nós. E pós-cruz eles teriam que estar na dependência da graça, não aquilo que Cristo fez. Então, aí, quando a gente está na dependência, quando a gente crucifica a nossa carne, entendeu? A meritocracia humana, o nosso eu, aí a gente fica em paz com Deus. Isso é crucificar a carne. Quando se está na carne, na meritocracia humana, né, no fazer, no crer para fazer, aí você não tem paz com Deus. Você não herda o reino de Deus, não é nem herdar o reino do Filho. O Filho já entregou o reino ao Pai, é herdar o reino do Pai. E nós já nascemos dentro do reino do Pai. Então, você não tem paz com Deus, você não herda o reino de Deus, porque você não compreende, você não entende. A metanoia ainda não aconteceu. Então, crucificar a carne é matar, é fazer morrer o homem natural para ressuscitar o homem espiritual. É a metanoia, o novo entendimento, é ressurreição de mente. Aí sim, você vai entender e compreender o Evangelho da Graça. Entendeu? Então veja, crucificar a carne é isso aí. É fazer morrer o velho homem, o homem natural, para ressuscitar o homem espiritual, metanoia, novo entendimento. Corpo do entendimento. Aí sim você entende, você vai entender o Evangelho das Boas Novas, a graça de Deus. Então adorar o Pai em espírito e em verdade é entender, é compreender a obra de Cristo, o Evangelho das Boas Notícias, que era testemunhado pelo Evangelho da Graça ali, pregado pelo apóstolo Paulo. Não é crer para fazer, é crer no que ele fez. Entendeu? Então mesmo, eu sempre vou dizer essa expressão aqui, usar a expressão de Paulo lá em Romanos 2, mesmo que a incredulidade de muitos, mesmo que a incredulidade seja de muitos, mas a incredulidade deles não anulará a graça e a verdade que foi já manifestada há 20 séculos atrás. Então é isso, adorar em espírito e em verdade era isso. Entendeu? Os samaritanos adoravam do jeito deles, adoravam o Pai. A mesma mulher, a mulher samaritana diz, nossos pais adoravam nesse monte. E vocês dizem que a adoração é em Jerusalém. Os judeus adoravam, só que estava chegando, já tinha chegado uma nova era, um novo ciclo de adoração. Por quê? Porque o entendimento estaria com eles. Agora eles tinham que crer. Entendeu? Então, aí era a verdadeira adoração em espírito e em verdade. Saudações de paz.